Bíblia foi escrita? É tão comum nós escutarmos pessoas dizendo nos dias de hoje: eu não posso crer na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Particularmente, eu não conheço nenhum outro livro que não tenha sido escrito por homens. Eu não sei se você esperava que um cavalo ou um macaco escrevesse. Um dos seguidores do Charles Darwin acreditava tão cegamente na teoria da evolução que ele disse que se você colocasse máquinas de escrever, naquela época, né, não existia computador, então as máquinas de datilografar, quem se lembra desses tempos dinossáuricos, né? Ele disse que se colocássemos macacos trancados numa sala com várias máquinas de escrever e dessemos o devido tempo, haveria de ser produzida alguma frase, alguma obra, demonstrando a capacidade da evolução. E não é que teve um doido que tentou fazer isso e realmente colocou um monte de macaco preso numa sala com um monte de máquinas de datilografar, e o resultado não poderia ter sido pior. Os macacos quebraram as máquinas, arrancaram as teclas, alguns defecaram na máquina e coisas desse gênero. Porque só ser humano produz literatura, só ser humano escreve. Então é evidente que a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia nunca disse o contrário. Quando Paulo escreve, ele escreve, o apóstolo Paulo, ele dá ali o autor e o destinatário, o apóstolo Paulo, a igreja que está em Corinto. Ninguém tentou esconder e dizer que foi um anjo que escreveu. Quem diz que recebeu palavra de anjo escrita são os mormons, não os cristãos. Como você acha que a Bíblia chegou até você? Alguns têm a ideia de que um cara bem desocupado sentou um dia, pegou uma caneta e começou a escrever Gênesis. E começou ali a criar uma historinha e foi avançando, avançando, até chegar em Apocalipse. As pessoas, na maioria, não sabem que, na verdade, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Os 66 livros, a Bíblia é composta de 66 livros, e mais de 40 autores diferentes, com backgrounds totalmente diferentes, escreveram a Bíblia. Num espaço de tempo de 1.500 anos. Quando começou Gênesis até chegar em Apocalipse, levou 1.500 anos para que a Bíblia fosse completada. O interessante é que nesse espaço de tempo, isso significa que a maioria desses 40 autores nunca conheceram um ao outro, porque viveram em épocas distintas. Além da divisão social entre eles, alguns desses escritores foram pastores de ovelhas, boiadeiros, enquanto outros eram reis, estadistas, sacerdotes. Alguns muito ricos, outros muito pobres. Mas a Bíblia foi inspirada por Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia, na verdade, é o relato de pessoas que tiveram experiências com Deus. Pessoas como eu e você. Não havia nada de especial nessas pessoas. Não havia nenhum diferencial nessas pessoas. Eram homens e mulheres comuns, vivendo em épocas distintas, porém, seria o mesmo caso de se Deus fosse começar a Bíblia hoje, Ele começaria a visitar algumas pessoas, fazer uma obra na vida de algumas pessoas, e aquelas pessoas começariam a ter experiências com Deus, e à medida que elas foram tendo experiências com Deus, elas então começaram a registrar essas experiências. E é daí que nasceu a Bíblia. O apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nós, foi escrito para servir de guia, foi escrito para servir de orientação para nós. A experiência foi a experiência deles. Mas aqui está o segredo. Se homens comuns no passado puderam experimentar Deus e ter experiências poderosas com Ele, então significa que homens e mulheres comuns da era espacial, da era da informática, também podem ter as mesmas experiências. Aquilo que foi escrito para que ficasse o registro, ficasse o testemunho
daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Esses homens não eram perfeitos, na verdade, muito ao contrário. Esses homens eram falhos, pecadores, como eu e você, mas eles foram visitados por Deus. E nessa experiência com Deus que eles registraram, é onde surge a nossa esperança. Pense no Salmo 23, por exemplo, o salmo mais conhecido da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quem disse isso foi Davi. Essa foi a experiência que ele teve. E ele escreveu desse jeito por uma simples razão. Porque um dia, ele já como rei de Israel, ele lembrou-se das suas origens. Ele lembrou-se que um dia ele foi pastor das ovelhas do seu pai. E então ele começa a meditar sobre Deus e sobre as experiências que ele teve com Deus que o levou a chegar até o trono de Israel, a se tornar o grande rei de Israel. As experiências não foram nada fáceis, foram muitos anos de sofrimento, sendo perseguido pelo rei anterior, o rei Saul, sendo tratado como se fosse um criminoso. O rei Saul queria a cabeça de Davi, ele teve que se esconder em cavernas, ele teve que fugir para outros lugares, ele teve que encontrar refúgio no país inimigo, no país que ele, quando general, tinha matado um monte dos seus soldados. Imagine o estado em que ele ficou, aonde perceber que era mais seguro ele estar entre os seus inimigos do que estar na sua terra, porque o rei queria sua cabeça de qualquer jeito. Então, rico, sentado no seu trono, cheio de poder, glória, pompa e circunstância, Davi um dia se lembra de que um dia ele foi tão somente um humilde pastor de ovelhas. E aí ele começa a refletir em Deus, nas experiências que ele teve com Deus, do ponto de vista de um pastor de ovelhas. E aí ele começa a perceber que na experiência dele, Davi, Deus é que foi o pastor, ele é que foi a ovelha. Então, por isso, ele agora pode dizer, o Senhor é meu pastor. Hoje, pastor se refere a um líder de igreja, a um líder eclesiástico, mas naquela época era exatamente isso, era o shepherd, era o homem que cuidava das ovelhas. É isso que ele está dizendo de Deus, Deus é o meu pastor. Se Davi tivesse sido um vaqueiro, ele diria isso, Deus é o meu vaqueiro, eu sou o seu boi, eu sou o seu novilho. Mas como a experiência dele era a experiência de um pastor de ovelhas, ele diz, o Senhor é meu pastor. E ele então começa a ver as suas experiências com Deus. Ele diz, ele me conduz a pastos verdes, como um pastor faz, levando as ovelhas para que encontrem pasto verde. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele me protege e me consola com a sua vara e o seu cajado, que são instrumentos de um pastor. A vara era um pedaço de pau comprido e reto, cerca de 1 metro, 2 metros no máximo. Esse era um instrumento de proteção, era um instrumento para defender o rebanho. Quando vinha um animal, vinha um predador, ele usava a vara, ele dava com a vara na cabeça do lobo, dava com a vara na cabeça do leão. Ela era comprida para ele usar para se defender e amedrontar o predador. E o cajado era uma vara maior, geralmente ela tinha 3, 4 metros de altura, mas a diferença do cajado é que na ponta, essa vara, ela fazia uma curva. Ela tinha uma curva, um gancho. A função dessa curva era você socorrer as ovelhas quando elas caíssem num penhasco, caíssem num buraco, você então usava o cajado e içava, e retirava e salvava a ovelha. Portanto, você vê nitidamente que a experiência de Davi era a experiência de quem tinha sido pastor, e agora, com os olhares de um pastor, ele vê Deus da mesma maneira. Deus me cuida assim como eu cuidava das minhas ovelhas. Eu sou ovelha do seu pasto, ele é o meu pastor. Ele sabe me dar o alimento quando eu preciso, ele sabe me refrescar quando eu preciso, ele me protege dos predadores, ele me guarda. Mas essa foi a experiência de Davi.
Mas quantos milhares e milhares têm sido consolados por estas mesmas palavras de Davi? Porque essa foi a experiência que ele teve com Deus, mas quando ele registrou isso num salmo, e hoje nós lemos esse mesmo salmo, daí vem a nossa esperança. Se Deus foi o pastor de Davi, então ele também é o meu pastor. Se Deus protegeu Davi, Deus também me protege. Porque nós vamos aprendendo com as experiências, com o testemunho daqueles que já conheceram a Deus. Este Salmo 116, portanto, deve ser visto exatamente sob essa perspectiva. Ele é um salmo escrito por um autor que não se sabe exatamente quem foi o autor, não se sabe se foi Davi ou qualquer outro salmista. O fato é que foi um homem que teve uma experiência com Deus. E por isso ele disse: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ou seja, ele está dizendo, eu já estive num momento difícil, e eu fiz uma súplica a Deus, eu clamei pelo seu socorro, eu clamei que Ele me ajudasse, e Ele me ajudou, por isso eu o amo. E agora ele registrou isso, e quando nós agora lemos isso, daí vem a nossa esperança. Ora, se esse homem está dizendo que já passou por dificuldades, clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu, então ele está dizendo, eu sou testemunha de que Deus responde às orações, de que Deus responde ao aflito. É daí que vem a nossa esperança. Portanto, este salmo fala a mim, fala a você, não porque necessariamente tenha sido a nossa experiência, mas daqui vem a minha esperança. Significa que eu também posso então clamar ao Senhor, fazer a minha súplica, e Ele vai me ouvir. Essa talvez não tenha sido a tua experiência, mas quando você lê um salmo como esse, Deus está desafiando você. Comece a orar, comece a suplicar, não enfrente o seu problema sozinho. Não use apenas o advogado, não use apenas o doutor, não use apenas o médico para resolver os seus problemas. Faça a sua súplica a Deus, porque homens do passado tiveram essa experiência. Eles estiveram vivendo momentos de angústia, mas eles levaram a sua causa a Deus, e Deus ouviu as suas orações. É isto que esse salmista está dizendo para nós. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei, portanto, toda a minha vida. Ele viu que funciona, em outras palavras. Preste atenção, a maioria das pessoas que escreveram a Bíblia não tinham Bíblia. Isso é o que é o mais incrível. A maioria das pessoas que a Bíblia fala, eles próprios não tinham Bíblia. Abraão não tinha Bíblia nenhuma. A Bíblia não tinha sido escrita. Ia começar a ser escrita centenas de anos depois, gerações depois. O que ele teve foi uma experiência com Deus. Ele ouviu um chamado, ele recebeu uma promessa, ele caminhou com Deus, foi atrás desse chamado, foi atrás dessa promessa, teve enormes desilusões, levou anos e anos para que ele realmente pudesse contemplar as coisas que Deus tinha prometido para ele, décadas, para falar a verdade. Mas ele viu Deus ser fiel com ele. Ele, entre essas décadas, significam meses e anos onde você não ouviu Deus. Porque a gente lê a Bíblia e a gente não percebe a extrema capacidade que os autores bíblicos tinham de serem sucintos, de conseguirem resumir. Então a gente lê um livro como Gênesis, por exemplo, são ali 50 e poucos capítulos, você lê e você pensa que passaram ali 40, 50, 60, 70 anos. Você não consegue perceber que, na verdade, do capítulo 1 ao último capítulo de Gênesis, só ali 2000 anos de história. Porque a Bíblia tem uma extrema capacidade de resumir, de ir direto ao assunto, e de ir direto ao que importa. E o que importa na Bíblia não são os detalhes, não é ficar descobrindo detalhes da Bíblia, mas descobrir isso.
Pessoas tiveram experiências com um Deus vivo, um Deus que lhes escuta, um Deus que quando eles oram, eles veem Deus responder. E por isso a Bíblia foi escrita. Por isso esse salmista era um desses que ele tinha pouca Bíblia. Um autor do livro de Salmos, nessa época, o máximo que ele tinha era os livros da lei, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Talvez o livro de Josué, talvez o livro de Jó. A maior parte da Bíblia Sagrada eles não tinham. Mas ali eles foram conhecendo, eles próprios foram lendo a história de Moisés, que teve experiência com Deus, de um Abraão que teve experiência com Deus. Eles foram vendo a experiência de um Noé que teve experiência com Deus. E então eles próprios disseram: eu vou buscar esse Deus. Eu vou fazer o que homens do passado fizeram. Eu vou procurar por este mesmo Deus. E ele diz que ele tentou orar. Eu vou tentar esse negócio de oração. Deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. E ele, na sua angústia, ao invés de recorrer ao amigo, ao invés de recorrer ao médico, ao invés de recorrer ao advogado, ao juiz, aos poderosos, ele dobrou os joelhos e falou: Deus, eu tenho esse problema, me ajude. E ele diz que ele percebeu que Deus inclinou os seus ouvidos. Essa figura de linguagem é linda. É você imaginar Deus lá no céu, no seu trono, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E de repente, quando um mortal, quando um homem qualquer, perdido em algum ponto do planeta Terra, ele clama a esse Deus, sem saber orar direito, sem saber como falar, ele clama a Deus. A Bíblia diz que este ser supremo, ele se inclina e inclina os ouvidos. É o nosso ato de fazer isso aqui, ó. Hein? O que você está dizendo? Deus se inclinou para prestar atenção no clamor de um mero mortal. E por isso ele agora registra isso e diz: é por isso que eu amo esse Deus a quem eu aprendi a servir. Porque ele inclina os seus ouvidos quando eu preciso. Por isso, já que esse negócio funciona, já que esse negócio de oração funciona, eu o invocarei a vida toda. Em outras palavras, é uma questão de ser esperto, é uma questão de ser vivo. Se funciona, se buscar a Deus funciona, então vou me agarrar a Ele, vou segui-lo, vou me dedicar completamente a Ele. Não que seguir a Deus vai ser uma coisa fácil, nem que a tua vida de repente vai se tornar um mar de rosas. Porque ele está dizendo ali que ele já teve problemas onde ele sentia como que as cordas da morte tivessem o envolvendo. É um linguajar onde ele se sente como quem está sendo amarrado pela própria morte. Ele diz ali: as angústias do Seol vieram sobre mim. Seol é a habitação dos mortos, que a Bíblia ensina. Não é o inferno, mas é a habitação dos mortos, aonde vão todos aqueles que morrem. No Velho Testamento, como Jesus ainda não tinha morrido para perdoar os nossos pecados, todos os que morriam iam para o Seol, a habitação, o mundo dos mortos, a habitação dos mortos. E ele diz ali: as angústias do Seol vieram sobre mim. Em outras palavras, eu sentia a morte muito perto, eu senti já as angústias de quem está morrendo. Ele não diz exatamente o que foi, mas ele diz: eu senti que a minha vida ia chegar ao fim. Aflição e tristezas me dominaram. E então eu clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Ele está contando a experiência. A experiência dele é a experiência de um homem que havia perdido a esperança. É a experiência de um homem que não sabemos o que, mas ele diz que ele sentiu como se sua vida estivesse chegando num beco sem saída. Ele estava chegando num momento onde ele sentia que não conseguiria sair daquela situação. Até mesmo a sua vida estava em risco. E ele clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. O que isso significa para mim e para você? Eu não sei aquilo que você está passando.
Eu não sei quais são as angústias que você está passando. Talvez as tuas angústias sejam a angústia do Salmo 129, onde ele diz: Senhor, eu estou em trevas profundas. Talvez seja esse momento que você está vivendo, talvez seja assim que a sua alma está nesse exato momento. Talvez emocionalmente você esteja profundamente abalado. Talvez espiritualmente você sinta que hoje talvez seja o último dia que você vai conseguir dar um passo em direção a Deus, porque você está se sentindo quase à beira da morte. Então, um salmo como esse significa que por mais profunda, por mais negra que seja a tua situação, há esperança para você. Pessoas experimentaram isso e foram salvas, foram redimidas, foram transformadas. Há esperança para mim e para você. O Senhor é misericordioso e justo, diz ele. Ou seja, Ele não é apenas justo. É bom saber que nós servimos a um Deus justo. Então isso significa que tudo que eu fizer de bem será lembrado por Deus. Tudo que eu fizer certo será honrado por Deus, porque Ele é justo. Mas graças a Deus que Ele não é apenas justo, Ele também é misericordioso. Porque o justo, eu quero que Deus seja justo quando eu consigo acertar. Então eu quero que Deus me recompense, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus, se eu fui fiel a Ele, é claro que eu quero que Ele esteja com a sua mão sobre mim e me abençoe e me favoreça. Mas o problema é que nós nem sempre conseguimos fazer o certo. Na verdade, é mais fácil nós fazermos o errado. Até o apóstolo Paulo, o ícone do cristianismo, ele confessava e dizia: miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, que eu sei que eu devo fazer, que eu tenho consciência de que deve ser feito, ele diz: isso eu não consigo. Mas o mal que eu odeio, o mal que eu desprezo, o mal que eu condeno nos outros e que digo eu jamais vou fazer isso, ele fala: quando vi, já fiz. Por isso ele diz: miserável homem que sou. Que tristeza! Mas o bom é isso, que homens lá do passado tiveram essa experiência, e ele diz: olha, pode ter certeza, Deus é justo. Toda vez que você obedecer, toda vez que você agir corretamente, toda vez que você agir de acordo com a palavra de Deus, haverá recompensa para você, haverá bênção sobre tua vida, porque há um Deus que é justo e está vendo tudo aquilo que você faz. Mas graças a Deus que Ele não é só justo, Ele também é misericordioso. Porque ser misericordioso significa, misericórdia significa, é a mixagem de duas palavras. É concórdia, concordar, ou entrar em acordo, ou ter afinidade com a miséria de alguém. Misericórdia é ter a concórdia com a miséria. E esse autor descobriu que Deus é misericordioso, ou seja, quando eu faço certo, Ele me abençoa. Quando eu faço certo, Ele me recompensa. Mas quando eu erro, quando eu passo, quando eu deslizo, quando eu piso na bola, quando eu deixo Satanás entrar, quando eu permito com que a minha vida desça aos níveis mais baixos dos erros e falhas humanas, nem assim Deus me abandona, porque nesse caso Ele tem misericórdia. Ou seja, Ele consegue se identificar com a nossa fraqueza, Ele consegue se identificar com os nossos erros. O autor de Hebreus escreveu falando sobre Jesus e diz: Jesus veio ao mundo e viveu, Deus se tornou carne, se tornou homem, e viveu a nossa experiência, viveu o nosso dia a dia. Diz o autor de Hebreus: como nós, Ele foi tentado em todas as nossas tentações, porém Ele não pecou, mas Ele experimentou a tentação. Ele experimentou o que é ter um tentador soprando no seu ouvido o tempo todo. Ele esteve no deserto, mas o deserto não foi o único momento em que Satanás o tentou. A Bíblia apenas registra que no deserto Jesus foi tentado, mas o diabo o tentou o restante da vida dele.
Inclusive, pouco antes de ir para a cruz, quando Pedro chega e diz para ele: não, Jesus, você não vai para Jerusalém, porque senão lá você será preso. E ele olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás, porque Satanás estava, na verdade, usando as palavras de Pedro, as intenções de Pedro, para tentar Jesus e tentar fazer Jesus desistir da cruz. Por isso, o autor de Hebreus diz que nós temos, portanto, um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, que não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Ele não se envergonha porque ele sabe o que é ter sido tentado. Ele sabe quão fortes são as tentações, quão forte é o mundo, quão forte é o apelo da nossa carne. E por isso ele escreve e diz: Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Ou seja, busque a Deus, sirva a Deus, esforce-se para fazer o que é certo. Mas quando você errar, e serão muitas vezes que você irá errar, serão muitas vezes que eu irei errar, não desista, não jogue a toalha, não se desespere, não fique pensando: agora sim, essa Deus não vai me perdoar de jeito nenhum, essa agora Deus desistiu de mim. Não, Deus está dizendo: eu sou misericordioso, eu consigo me identificar com a tua miséria, eu consigo me identificar com a tua fraqueza. Não que Deus tolere a miséria, não que Deus tolere os nossos erros, mas Ele entende e Ele tem a disposição de nos ajudar. Ele tem a disposição de pegar aquele que caiu, que está com a cara no chão, e de levantá-lo. Ele tem a disposição de pegar aquele que desceu até o fundo do poço e se atolou no lodo até o pescoço, e ele diz que ele tira aquela pessoa de lá, o lava, o purifica, lhe dá novas vestes e coloca o seu pé sobre uma rocha firme, e nos seus lábios ele coloca louvores a Deus. Porque Deus se compadece das nossas misericórdias. Isaías, o profeta, escreveu e ele diz ali a troca injusta que Deus quer fazer com a gente. Ele diz assim: aonde você tem cinzas para oferecer, os sonhos que se queimaram, que desapareceram, que não deu em nada, as cinzas dos teus sonhos, as cinzas dos teus projetos, Deus diz: ofereça para mim as cinzas, e você dá as cinzas para Deus, e Deus em troca te dá uma coroa. Você dá um espírito angustiado, diz o profeta, e Deus te dá vestes de louvor. Você oferece para Deus a tua vergonha, e a Bíblia diz que Deus te oferece dupla honra. Isso sim é que é injustiça. Porém, Deus faz isso por amor a nós, porque o Senhor é misericordioso. Ele é compassivo. Compassivo significa extremamente paciente. A palavra em português antiga da Bíblia usava a palavra longânimo. A mistura diz longo e ânimo. Ou seja, Deus tem um ânimo, uma paciência longa. Ele espera. A vantagem de ser Deus é isso, Ele pode esperar o quanto Ele quiser. A gente é que não pode esperar muito tempo. Os nossos anos voam. A gente não pode ficar brincando muito tempo. Nós temos que realmente nos apegar a esse Deus da experiência desses homens e mulheres da Bíblia. Porque nós não temos muito tempo. Mas Deus tem toda a paciência do universo. Ele tem todo o tempo. Ele vai esperar. Tem uma função da vara que eu mencionei, do pastor, que eu não mencionei lá atrás. A vara é para dar na cabeça do lobo, é para dar na cabeça do leão, mas a vara também tinha uma outra função. Quando uma ovelha se perdia, se desviava dos caminhos, desobedecia a condução do pastor, se afastava do rebanho e ficava exposta aos perigos, a ovelha tem um espaço de visão muito curto, 30 metros. Além de ser um dos animais mais estúpidos que existem.
Então a coisa mais fácil de uma ovelha que se desvia do rebanho, se desvia do pastor, é ela cair num buraco, é ela ficar presa num espinheiro, ou ser devorada por alguma fera. Então, como eu disse, quando ela cai num buraco, o pastor usa o cajado. Ele engata aquela curva ali no tórax dele e puxa ele. Mas então entra em ação a vara. Naqueles tempos, depois de içar a ovelha rebelde, o pastor pegava a vara e quebrava as pernas da ovelha. Cruel, não? Só que essa ovelha era a ovelha que ia ter a maior atenção do pastor durante todos aqueles dias. Porque agora aquela ovelha com as pernas quebradas, ela iria ser carregada no ombro do pastor durante todo o tempo. A razão dele quebrar as pernas era para começar a ensinar a ovelha: não se desvie, não se afaste de mim. Ou seja, a quebra das pernas da ovelha era, na verdade, a demonstração de amor do pastor, e ele iria cuidar dela pessoalmente, mais intimamente do que nunca, naquele momento de quebrantamento, de dor, de sofrimento, para que a ovelha entendesse que o mesmo pastor que feriu é o mesmo que cura, é o mesmo que cuida, e ela agora nunca mais vai querer se afastar daquele pastor. Deus é compassivo. Ele é paciente. Ele te ama tanto que Ele não vai desistir de você. Ele nunca vai violar a tua liberdade. O livre-arbítrio que Deus te deu, o teu poder de decisão é teu para valer, de verdade. Não é fake, é de você. Mas isso não impede de Deus usar os métodos dele. Você é livre, mas Deus é soberano. Você é livre para escolher ir para o inferno se quiser, mas Deus quer que você vá para o céu. Então isso não impede Deus de ir quebrando pernas. Isso não impede Deus de ir contornando as situações, fechando portas, criando barreiras, espremendo você, pesando a mão dele, esmagando como o oleiro faz com o barro do vaso que se estragou nas suas mãos. Porque Deus é compassivo, Ele vai esperando. Ele vai esperando longanimamente, Ele vai esperando, porque Ele quer a nossa salvação, Ele quer o nosso bem. Deus não precisa. Ele podia desistir. Ele podia dizer: eu não preciso do Ryan. Como é que eu me virava sem o Ryan lá na eternidade, antes do Ryan nascer? Eu não precisava do polaco. Eu já era Deus antes do polaco. Eu não preciso do Milton, eu não preciso do Edilson. Deus não precisa. E exatamente por saber que somos nós que precisamos, Deus é compassivo e vai lutando por nossas vidas. Vai lutando por nossas vidas, mais do que nós mesmos lutamos muitas vezes. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Interessante essa expressão, Ele está dizendo: olha, pessoal lá do século 21, aprenda com esse indivíduo aqui sem nome, que escreveu esse salmo. Ele está dizendo: se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus protege os simples. Os simples. O simples é aquele que não se coloca como sabe tudo, que entende, que sabe. E as pessoas tentam aconselhar e dizem: olha, eu acho que você está fazendo errado. Ele fala: meta-se com a sua vida, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Esse não é simples, esse é arrogante. Esse é o orgulhoso. O simples é aquela pessoa que você chega e diz: meu irmão, eu acho que você está fazendo errado. Ele diz: é mesmo, né, irmão? É verdade, muito obrigado. Ajude a orar por mim, por favor. O simples é aquela pessoa que é humilde. Ele é capaz de reconhecer o poder, o valor de um conselho. Por isso ele diz: vou contar um segredo. Deus protege os simples. Em outras palavras, seja esperto, seja simples. Keep it simple. Mantenha isso simples, mantenha a sua vida simples.
porque aí você pode contar com o favor de Deus, você pode contar com a proteção de Deus. E aí ele diz, Deus protege os simples, porque quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Eu não sei, talvez alguém aqui hoje esteja exatamente assim, Senhor, eu estou sem forças. Não é que você está fraco, não. Fraco significa que você tem pouca força. Mas quando você está sem forças, significa que você chegou no seu limite, esgotou. E ele está dizendo, eu cheguei nesse ponto. Estar fraco já não é bom, mas estar sem forças é terrível. Mas a Bíblia, no livro do profeta Isaías, ela promete duas coisas impressionantes. Ela diz que Deus é aquele que ajuda o fraco e faz o impossível, matematicamente impossível, multiplicar por zero. Porque diz assim, e eu multiplico as forças daquele que não tem mais nenhuma. Deus é capaz de pegar mesmo quando você está zerado. Quando você diz, Senhor, acabou. Aqui não tem mais nada para o Senhor poder fazer. Minha esperança esgotou-se. Minha força acabou-se. Minha fé se foi. Senhor, eu cheguei no zero. E um salmista lá do passado diz, good news for you. No problem for God. Não é problema para Deus. Está nesse estágio, você vai experimentar a multiplicação. A multiplicação da força de Deus, porque a Bíblia promete, ela diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, que espera no Senhor, as suas forças se renovarão como a águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque Deus renova as suas forças. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu descobri um segredo. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é na fraqueza que a gente realmente não tem mais a quem recorrer. Então a gente lembra de suplicar a esse Deus que deu a experiência a esses homens do passado. E aí nós descobrimos que nós conseguimos voltar. Um dos salmistas escreveu e disse, ora diga Israel, se não tivesse sido o Senhor, você já teria sido devorado vivo. E isso ele escreveu há 3.000 anos atrás. Muito da história de Israel ainda haveria de conhecer. Israel é o povo que mais sofreu em toda a história humana. Nunca houve nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma etnia que sofreu tão extensamente ao longo de toda a sua existência como Israel. Destruídos e conquistados e sendo passados de mão em mão como uma propriedade por diversos impérios. Até ser destruído e perder completamente sua independência, sua identidade, sua própria pátria, espalhados pelo mundo inteiro, só para descobrir que onde quer que eles iam, lá também seriam perseguidos, lá também seriam mortos. Foi na Alemanha, teve um Hitler contra eles. Foram para a União Soviética, lá eles tiveram os pogroms, que os destruíram, os perseguiram, os mataram. E onde quer que eles vão, eles são perseguidos. Por isso o salmista diz, ora diga Israel, ora reconhece Israel, que se não fosse o Senhor, você já deveria ter sido engolido vivo. Você não era para existir mais, não era mais para existir nação de Israel. Nessa expressão do salmista está um dos maiores segredos da Bíblia. A prova de que Deus está com você não é que você vai ser uma pessoa, um homem, um jovem, uma mulher sempre vencedora, conquistadora, que nunca vai dar nada errado, tudo você vai conquistar, nunca vai ter problemas. Não é essa a prova que a Bíblia diz, a maior prova de que Deus está com você.
a maior prova de que Deus está com você é de que não importa o quanto o inimigo, o mundo, a doença, as pressões, o pecado, o erro, a perseguição, te tentem colocar para baixo. A tua vida é como se fosse uma bola de futebol ou uma bola daquelas de praia, que você tenta afundar ela na piscina. E você vai e afunda, não, eu vou afogar essa bola. E você vai e vai empurrando ela até o profundo, até o fundo da piscina. Mas sabe o que acontece com essa bola? Ela está tão cheia de ar, que quando você soltar ela, aquilo que você usou, quanto mais baixo você desceu para empurrá-la, para mais alto ela vai subir quando ela sair dali. O maior segredo, a maior prova de que Deus está com você, não é que as lutas não virão e não serão terríveis, mas é que elas não conseguirão te derrubar. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: nós podemos ficar até perplexos, mas nunca desanimados. Nós podemos ser perseguidos, mas nunca desamparados. Como aquela bola na piscina, nós precisamos estar tão cheios da fé, do Espírito de Deus em nossa vida, que não importa quantas vezes a vida nos jogue para baixo, nós vamos levantar outra vez. É por isso que o salmista disse: a prova, Israel, de que Deus está com você, não é a falta de sofrimento, mas é que os sofrimentos não conseguem destruir a tua fé. Você vai levantar. Como Schwarzenegger, você vai dizer: I'll be back. Não é o fim. Por isso ele diz para a sua própria alma agora. Os salmistas faziam muito isso. Eles falavam com eles mesmos. Coisa de biruta? Não, coisa de quem entende sua própria alma. Os salmistas conseguiam entender a dinâmica do nosso ser, de que nós temos pelo menos duas divisões muito nítidas. Nós temos uma dimensão intelectual, racional, onde nós analisamos as situações, mas nós temos uma dimensão emocional, nós temos a dimensão da nossa alma. E a nossa alma, ela tem uma tendência de ficar louca, de ficar biruta e de ser irracional. Então tem vezes que você vê o problema e na verdade não existe problema suficiente para te deixar desesperado, mas a tua alma já fica doida. Meu Deus, é o fim, vou morrer, agora acabou. E o salmista aprendia isso. De vez em quando ele tinha que agarrar a alma assim: minha alma, para, sossega. Sabe aquela pessoa que está histérica e você chega assim, plá, 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 dá uns tapas assim. O salmista tinha que fazer, às vezes a gente tem que fazer isso com a nossa alma. Porque nós temos uma angústia tão grande que vai dominando e que vai fazendo as nossas pernas ficarem bambas. Vai começando a nos amedrontar e a gente fala: meu Deus, é o fim, é a destruição. Mas a sua consciência, o seu intelecto está dizendo: mas espera aí, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus diz. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas, inclusive as más, para o meu bem. Então não existe razão para me desesperar. Vou me agarrar em Deus. Mas eu me agarrando em Deus, então eu posso acalmar a minha alma. E ele diz ali, que ele fala para a sua alma no versículo 7, ele diz: retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Lembre-se, ó minha alma, de que no passado você estava aflita, nós oramos e Deus nos respondeu. Então agora lembre disso. Lembre das experiências do passado. Lembre das outras vezes que te empurraram para baixo. Lembre das outras vezes que você foi como aquela bola empurrada lá para o fundo. E foi só o mal virar as costas, você subiu de novo.
Lembre-se, minha alma, de que não há razão para desespero, porque o Senhor está com você. O mal não conseguirá te vencer, as lutas não conseguirão te derrotar. Ele diz ali no versículo 8, porque Deus me livrou da morte e livrou os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Eu fui apanhando, fui sendo colocado para baixo, mas ao longo da minha jornada eu fui aprendendo. E à medida que eu fui me apegando a Deus, eu não virei perfeito nem santo da noite para o dia, mas despacito. Deus foi operando e transformando a minha vida. É o Abraão. Deus tinha chamado, Deus tinha promessa, mas era um homem todo torto. Era o Jacó, a mesma coisa, tinha promessa, era um homem de Deus, mas todo torto, cheio de trapaça, cheio de incredulidade. Mas quando você vai para o final da vida desses homens, despacito, Deus foi trabalhando com eles e mudando, dia após dia, ano após ano, e a vida deles foi completamente transformada. Aqui ele está dizendo, já errei muitas vezes, já experimentei a morte, a quase morte, já experimentei as angústias, mas eu fui descobrindo que Deus me livra da morte. Eu fui descobrindo que os olhos podem chorar, mas Deus também me livra das lágrimas, ou seja, Ele enxuga as minhas lágrimas. Eu posso até chorar, mas eu não vou chorar eternamente. Eu posso até ir levando a semente, desesperado, chorando, plantando a semente de dias melhores, plantando a semente da esperança, mas nós temos uma promessa, a Bíblia diz assim, aquele que vai levando a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com certeza, sorrindo e trazendo o resultado nos seus braços. Nós temos a promessa do Senhor na nossa vida. Por isso ele disse, eu descobri que eu posso chorar. Estar com Deus não significa que eu não vou chorar, mas significa que Deus vai me livrar depois das lágrimas. Não significa que eu não vou chegar perto da morte, mas significa que depois vou descobrir que Deus me livra da morte. Estar com Deus faz bem para o coração, porque você passa por cada desespero, que é um bom teste para o coração. E Deus deixa você ir até quase, né? Eu me lembro uma vez no meu quarto, assim, eu olhei da janela, tinha um tijolo, um brick do Brasil, e o tijolo é furado, né? E ali o meu gato estava com as duas patinhas assim no brick. E eu falei, o que ele está querendo com aquele tijolo? E depois que eu descobri que tinha um rato ali dentro. E eu fiquei me colocando na posição do rato, falei, meu Deus, esse rato deve estar morrendo do coração lá dentro. Porque ele vai para um lado, tem a pata do gato, ele vai para o outro, tem a pata do gato, ele falou, estou frito. E às vezes a nossa vida está mais ou menos assim. Mas ele diz aqui que nós podemos chegar até a beira da morte, mas Deus nos livra. Chegar às lágrimas, mas depois Deus as enxuga. E Deus livra os meus pés de tropeçar. Aqui é que a coisa começa a ficar boa. Porque a maior parte dos nossos problemas é devido aos nossos próprios erros. E é aqui que a coisa começa a ficar boa. Porque de andar com Deus, Deus vai começando a corrigir. Deus vai começando, e vai chegar o momento que Deus começa a evitar que nós tropecemos, vai evitar que a gente caia, e aí começa a ficar bom. Ele diz ali que Ele impede que a gente tropece, que a gente caia, para que a gente possa andar diante do Senhor na terra dos viventes. Em outras palavras, filho, eu não quero você caído, porque eu quero você andando de cabeça erguida na terra desses viventes, porque eu quero que você fale para todo mundo que existe um Deus, e que quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando a criança, quando o velho, clama a Deus nesta terra, Deus inclina os seus ouvidos. Por isso você pode andar com altivez, você pode andar como um vencedor, porque Deus está com você. E aí você chega à maturidade. Olha o que ele diz no versículo 10. Ele diz ali, eu criei, ainda que tenho dito, estou muito aflito. Mas na verdade esse verso, ele tem várias traduções.
Em algumas Bíblias ele diz assim: eu criei, por isso disse, estou muito aflito. Parece que os tradutores da Bíblia NVI não tiveram coragem de escrever esse verso e não entenderam direito e resolveram mudar ele. Então eles disseram: eu criei, ainda que eu tenha dito que eu estou muito aflito. Mas o que realmente o Salmo está dizendo originalmente é isso: eu criei, e porque criei, eu disse, estou muito aflito. E você fala: mas pastor, não faz sentido. Faz sentido. Ele está dizendo: a prova de que eu creio em Deus é de que eu chego para Deus e digo, estou muito aflito, Senhor. Isso sim é prova de fé. Isso sim é prova de que você confia em Deus. Não é quando as coisas estão todas, tudo bem, tudo funcionando, daí você diz: ah, Deus é grande, eu confio em Deus. Não, a prova de que você confia em Deus é quando você está aflito. Mas você não deixa de falar com Deus, você não deixa de ir até Deus, ainda que seja para dizer: Senhor, estou mal, estou aflito, estou angustiado. Mas essa é a prova de que você não desistiu de Deus, essa é a prova de que você confia em Deus, porque você pega a tua aflição, você pega o teu sofrimento e você traz até Deus. Porque a pessoa que é incrédula, a pessoa que não confia em Deus, na hora do apuro, na hora da aflição, o que ele faz? Ele não diz para Deus: estou aflito. O que ele faz? Ele vira as costas para Deus e vai tentar resolver ele mesmo. Ou vai fugir, vai se desesperar, vai se matar. Mas aquele que confia, ele é capaz de pegar toda a sua angústia e comparecer diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou quebrado. Eu estou moído, eu estou profundamente ferido, decepcionado, amargurado, zerado, mas eu ainda estou aqui na tua presença. Eu creio, por isso eu te digo, eu estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Porque à medida que vai vindo as angústias e os problemas da vida, e que os amigos não conseguem ajudar, o pastor não consegue ajudar, a mãe não consegue ajudar, aí você diz: ah, ninguém está aí comigo, ninguém merece minha confiança, ninguém está vendo o meu sofrimento. Mas ele está dizendo: isso é uma reação de pânico. Não é verdade. Não é verdade. Muita gente te ama, muita gente se preocupa com você. O problema é que existem situações da nossa vida em que Deus quer tratar com a gente e Deus faz com que todas as pessoas ao nosso redor fiquem impotentes em nos ajudar. Eles olham a tua situação, eles se entristecem, eles choram, mas eles ficam impotentes. Eu não tenho o que eu fazer para ajudar. Que situação lamentável meu amigo está, que situação lamentável meu filho está. Mas não tem o que eu possa fazer, ainda que como pai eu daria minha vida por ele. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer que você aprenda a depender de Deus, não dos outros. Então Deus torna os nossos amigos, torna as pessoas que nos amam impotentes para nos ajudar. Mas não é que eles não estão preocupados e não estão sofrendo. Eles apenas não podem ajudar. Por isso nós temos que cuidar com esses momentos de pânico, porque é nesses momentos que nós podemos romper grandes amizades, nós podemos ofender pessoas que de fato nos amam e depois nos arrepender disto. Este homem que teve experiências com Deus, ele diz: Deus tem sido tão bom. Eu tenho descoberto que quando eu clamo na minha angústia, esse Deus lá do céu me ouve. Eu tenho descoberto que Ele protege os simples. Eu tenho descoberto que Deus me guarda, me protege, me guia. Então o que eu vou fazer para retribuir o que o Senhor tem feito? Vou ficar eternamente só pedindo? O que eu vou fazer para retribuir a bondade do Senhor? Porque sabe quem é o maior alvo das bênçãos de Deus?
é aquele que não quer apenas ser um receptáculo das bênçãos, é aquele que quer ser um extensor das bênçãos. Ou seja, eu não quero apenas receber. No linguajar evangélico existe algumas palavras que vão entrando, né, vão se tornando palavras-chave no nosso dicionário evangeliquez, e um deles é a palavra vaso. Então, para se referir a um servo, ele diz: esse aqui é um vaso, esse aqui é um vaso do Senhor. Mas o grande problema de vaso, que vaso é só um receptáculo. Ele recebe e fica com ele mesmo. Na verdade, a ideia mais correta de como Deus quer um servo seu, como Deus quer um jovem, uma jovem, como Deus quer um homem, uma mulher na sua presença, não é como um vaso, é como um canal. O canal, ele recebe a água de um lugar e manda para outro lugar. Ele compartilha a bênção que ele recebeu. E é exatamente isso que Deus prometeu a Abraão. Deus disse: Abraão, me siga, e eu vou te abençoar muitíssimo, e você será uma bênção. Você será uma bênção. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos dar experiências como Ele deu a esse salmista, como Ele deu a todos esse número enorme de testemunhas de homens e mulheres do passado, vozes do passado que nos falam hoje. Deus quer te dar experiências como essas, mas Ele vai te ver como um alvo dessas bênçãos, quando Ele perceber que aquilo que Ele te dá, você vai compartilhar. Vai fazer como esse salmista, ele podia ter guardado, ele diz: que bom, que vida boa que eu tenho. Deus, não, eu tenho que compartilhar isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que retribuir. E uma das formas dele retribuir foi escrevendo o salmo. Ele diz: eu tenho que escrever isso, para que muitas mais pessoas saibam do que Deus está fazendo na minha vida. Ele não guardou isso para ele. Então ele diz: como posso retribuir ao Senhor? E ele próprio responde: erguendo o cálice da salvação e invocando o nome do Senhor. Erguer o cálice da salvação significa mostrar para as outras pessoas: eu sou salvo, Deus me salvou, Deus me atendeu, Deus me socorreu. Em outras palavras, é você dar o seu testemunho, é você não guardar, não se calar, é não ser um agente secreto cristão, mas sim um apóstolo, um discípulo, uma testemunha viva do poder de Deus na sua vida. Erga o cálice da salvação. Não tenha vergonha, não tenha medo, diga: eu creio nesse Deus, eu creio nesse Senhor. Deixe que zombem, deixe que te ridicularizem, mas a partir do momento que você torna público e diz: eu creio. Você crê mesmo eles ensinando a teoria da evolução? Creio. Você crê mesmo o ateísta dizendo: creio. Mas o mundo diz isso: mas eu creio em Deus. Aí eles vão rir, vão fazer chacota, talvez vão te perseguir, mas preste atenção. A pessoa que precisa de Deus, ele vai olhar para você: espera aí, esse aí disse que crê, então eu preciso dele. Eu preciso dele. Alguém me disse 2 semanas atrás que estava no seu trabalho normal e de repente chegou o dono da casa onde essa pessoa estava trabalhando, chegou para ele e falou assim: escuta, você vai na igreja, não vai? E ele falou: eu vou. E você conhece bastante sobre Jesus? Ele falou: não conheço muito, mas conheço um pouco. Ele falou: sabe por quê? É porque eu estou sentindo que eu preciso conhecer sobre Deus. Eu preciso conhecer sobre Jesus. Ele disse: eu já estou velho. E eu sinto que dentro de pouco tempo eu vou morrer. E eu sinto que eu preciso desse Jesus. É por isso que nós precisamos erguer o cálice da salvação e dizer: a minha vida pode estar com problemas, eu posso estar atravessando, mas eu sou testemunha vivo de que Deus no passado me fez levantar de cada um dos meus tombos, curou cada uma das minhas feridas. Eu fui para baixo como aquela bola na piscina, mas todas as vezes Deus me fez voltar, porque Deus estava comigo.
O mal nunca conseguiu me vencer. Não que eu não errei, não que eu não pisei feio. É por isso que eu creio, porque eu tenho um Deus que salva, um Deus que é misericordioso. É justo quando eu faço certo, mas é misericordioso quando eu faço errado. Porque aí pessoas como aquele velhinho vão olhar, é desse cara que eu preciso conversar com ele. É dessa mulher que eu preciso, é desse jovem que eu preciso. Nós estamos vivendo numa das épocas mais loucas da história, onde as pessoas dizem que não existe verdade, não existe verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, onde eles dizem que não existe nada imoral, desde que o teu coração esteja bem com aquilo, não existe. Sabe o que vai acontecer? E alguns cristãos se desesperam, porque dizem, meu Deus, as trevas vão engolir a igreja vai desaparecer, o evangelho vai sumir, porque essa sociedade é muito louca. Não, sabe o que vai acontecer? Deixe que eles experimentem isso. Eles vão descobrir que essa ideia de que não existe verdade, não é verdade. Eles vão descobrir que essa ideia de que não há imoralidade, eles vão descobrir as próprias consequências na sua própria vida. E daí nessa hora, quando eles estiverem desesperados, e quando eles perceberem que a filosofia da sociedade falhou, adivinhe quem eles vão procurar? Aquele que diz, eu creio em Deus. E aí você poderá ser um canal de bênçãos para Deus.